Olá a todos e bem-vindos ao programa. Hoje estamos acompanhados pelo excelente coronel Douglas Macgregor. Hoje é 9 de maio, que é o dia da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista. Este é, claro, um elemento fundamental da memória histórica russa, devido às imensas perdas sofridas, mas também pela grande vitória, que resultou na derrota de Hitler. No passado, os russos costumavam convidar líderes políticos e soldados ocidentais para algum tipo de demonstração de unidade. No entanto, os tempos mudaram. Agora vemos que a Rússia está convidando outras nações para participar, enquanto ainda temos alguns dissidentes do Ocidente. O que você acha de tudo isso e do significado desta celebração de 9 de maio, especialmente no contexto mais amplo da guerra e do conflito atuais? Bem, lembre-se de que nos Estados Unidos, pouquíssimas pessoas deram atenção ao Dia da Vitória na Europa, V-Day, em 1945. Simplesmente não houve muita atenção a isso. Isso não significa que as pessoas não tenham parado para lembrar da guerra em si, mas não têm o mesmo papel. E vou ser franco com você. A rendição dos japoneses em agosto de 1945 provavelmente foi muito mais significativa na mente da maioria dos americanos. Isso tem a ver com o fato de que fomos atacados diretamente pelos japoneses. Não vamos debater como isso aconteceu, mas de qualquer forma aconteceu, e isso teve um impacto permanente nos americanos. Então essa celebração em particular, eu acho, tem muito mais significado para muitos. Você tem que lembrar que nos Estados Unidos, ninguém estava realmente interessado em entrar em guerra contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Fomos meio que arrastados para isso de forma ilegítima e nos arrependemos. Depois houve um enorme movimento para ficar fora de qualquer futura guerra europeia. Aconteceu que o bombardeio de Pearl Harbor foi o gancho crítico que o FDR estava procurando para nos levar à guerra contra a Alemanha. Eisenhower costumava expressar sua frustração o tempo todo quando via soldados americanos e perguntava: "Vocês já odeiam os alemães?" Claro, os jovens ficavam ali e respondiam: "Não, senhor." Se você olhar para a maioria das pessoas que estavam no exército, eu diria que pelo menos um terço a metade delas era de ascendência alemã. Então, sabe, isso é meio ridículo. Mas você sabe, no fim das contas, o ódio foi despertado pela descoberta dos campos de concentração. Mas mesmo isso, eu acho, não durou muito tempo, em termos de ódio contra os alemães. Então eu acho que para a União Soviética, esse foi o grande momento deles. Mesmo que as perdas tenham sido horríveis, e na minha opinião, muito além do que era necessário. Mas Stalin não se importava com quantos milhões de pessoas ele sacrificava. E a má notícia é que a vitória não é compreendida em um contexto adequado na Rússia. Eles não entendem. Nunca houve uma verdadeira e fundamental desestalinização, ao contrário do que muitos pensam. E ainda há pessoas lá que acham que Stalin foi esse homem forte que fez tudo certo. Quero dizer, é incompreensível, mas você sabe disso pelo seu tempo na Rússia. Então acho que os russos agora usam isso como uma oportunidade para mostrar unidade com aqueles que eles acham que concordam com eles. E obviamente a China é uma grande parte disso. Os chineses sofreram terrivelmente sob os japoneses. Ninguém discute isso. Foi algo além da imaginação de qualquer um. Então faz sentido que os chineses estejam lá. Todos os outros, para serem educados, aparecem porque querem fazer negócios com a Rússia. Certamente não há razão para que nós não apareçamos para fazer negócios com a Rússia, na minha opinião. Isso não significa que você está celebrando o comunismo. Eu certamente não celebro e nunca celebrei. Mas sabe, é um evento nacional para eles. É importante para eles. E devemos mostrar respeito e compreensão. Mas não vamos. Quero dizer, isso é óbvio. Bem, houve algumas reportagens na mídia, embora tenham sido bastante contestadas, se não consideradas falsas, de que Trump em algum momento estava considerando ir a Moscou.
Novamente, não tenho certeza se isso era real ou não. Mas agora, é claro, a situação mudou um pouco. Pelo menos eu estava bastante otimista de que ele iria se afastar dessa guerra. Mas agora, claro, depois do acordo mineral, parece que ele está começando a enviar mais armas e se envolvendo ainda mais na guerra. Quero dizer, acho que tem uma pergunta dupla aqui. Esse acordo mineral, quão significativo ele é? E como resultado disso, você vê essa guerra se tornando agora a guerra de Trump? Ou ainda não chegamos a esse ponto? Bem, eu acho que é a guerra de Trump simplesmente porque ele foi ingênuo o suficiente para se deixar envolver nela. Se você ouvir o Trump durante a eleição, e logo após a eleição, ele estava dizendo todas as coisas certas, mas muito pouco tempo depois, ele foi cercado por pessoas que o convenceram de várias coisas. Primeiro de tudo, você não pode fazer nada, presidente Trump, a menos que pareça uma vitória para você. Em outras palavras, se você vai assinar um acordo, tem que ser uma vitória para você. Tudo tem que ser uma vitória. Tudo é visto como uma competição no sentido do setor privado. Ele é um vendedor de imóveis, então é ver tudo como eu tenho que ganhar. Eu não posso perder. Sabe, eu insisti para que ele simplesmente encerrasse toda a ajuda a esse regime hediondo em Kiev e retirasse todo o pessoal militar e civil dos Estados Unidos da Ucrânia. Ponto final. Sair. Acabar com isso. Dizer aos europeus, estamos fora. Ficaremos felizes em sediar uma conferência de paz onde vocês e os russos possam sentar e negociar as futuras fronteiras, mas não vamos permanecer. Agora ele fez uma reviravolta de 180 graus e está indo na direção oposta. Acho que é um erro grave, porque não acredito que o Zelensky vá durar. E assim que Zelensky estiver fora do jogo, esse acordo vai acabar. Bem, eu também percebi que com a celebração do 9 de maio, há outro cessar-fogo agora. Acabamos de ter um cessar-fogo em que os russos anunciaram um cessar-fogo unilateral durante a Páscoa. E claro, agora temos um no dia 9 de maio. Então alguns podem ver isso como sendo, bem, um dia muito sagrado ou santo para a Rússia, agora sendo um país cristão, mas também, é claro, pela importância do 9 de maio na memória histórica deles. Ou você vê isso como um teste para provar que existe a possibilidade de acabar com esta guerra? Não um gostinho, mas testando as águas. Se os oponentes, ou seja, os europeus, ucranianos e americanos, estão realmente interessados em buscar uma paz mais duradoura, acho que o presidente Putin deixou muito claro que esta guerra vai terminar nos termos que o poder militar russo impor. Essa é a visão dele. Ele disse que será ditado pela lógica do campo de batalha, para todos os efeitos. E acho que ele está certo. Certamente não podemos mais contribuir com nada para isso. Antes de Trump, éramos co-beligerantes, fazendo ativamente tudo ao nosso alcance para prejudicar a Rússia. A esperança era que o presidente Trump acabasse com isso e normalizasse as relações com a Rússia. E, de fato, houve reuniões que indicaram que isso poderia acontecer. Isso agora se perdeu. E como resultado, o presidente Putin falou para a comunidade empresarial na Rússia algumas semanas atrás e disse: esqueçam as sanções, esqueçam os problemas com o Ocidente. Isso não vai mudar. Então vamos procurar em outro lugar. Isso traz, você sabe, a ESCOL, os BRICS e assim por diante. Em outras palavras, há outras pessoas com quem vamos fazer negócios, porque o Ocidente simplesmente não é um parceiro confiável. Agora, isso não significa que isso nunca vai mudar. Acho que ele é um homem inteligente e sabe que a Europa está em grande turbulência. Por quanto tempo mais esses alemães confusos vão vagar na escuridão em Berlim? Quero dizer, o governo lá, com esse homem Merz, que não conseguiu se tornar chanceler, e acho que isso é uma bênção, eles estão engajados em um suicídio nacional. Isso vai acabar. E as únicas pessoas que se opõem ao suicídio nacional na Alemanha são os membros do AfD. E eu acho que essa é a posição correta, aliás, para eles assumirem. Mas a esquerda fez tudo ao seu alcance
as elites dominadas por Soros que comandam o espetáculo na Europa Ocidental, todos estão tentando desesperadamente retratar o AfD como um partido nacionalista alemão, como um retorno ao nacionalsocialismo. Eu não acho que isso vai funcionar por muito mais tempo. A cada dia que se passa, se torna mais poderoso, porque o alemão médio vê que seu país está aí sendo destruído. Eventualmente, isso será interrompido. Acho que haverá mudanças tremendas na França em breve. Acho que isso vai chegar à Inglaterra, e então vai se espalhar para outros lugares. Já vimos mudanças acontecerem em muitos países. Você tem o Fico na Eslováquia, tem o Orbán na Hungria. Essas pessoas sempre foram muito sensatas desde o início. Acho que isso vai se espalhar. Acho que você vai ver mudanças na direção certa na Polônia. As pessoas lá estão olhando para o Ocidente, como eu chamo as elites globalistas, financiadas, educadas, socializadas e criadas por Soros, como a verdadeira ameaça à civilização no continente europeu. Mas infelizmente não vejo que estejamos desempenhando um papel importante. Acho que nos marginalizamos. É interessante observar, enquanto agora relembramos a derrota do fascismo, como isso é realmente lembrado nas narrativas históricas. Porque o governo alemão agora rotulou o AfD como uma organização extremista, o que permite ou autoriza suas agências de inteligência a efetivamente, bem, até certo ponto, agir contra o AfD, que agora é a maior organização de oposição política. Agora, o argumento aí é que se essa extrema-direita, o que significa que, sabe, eles podem ser vistos como fascistas. Então você pode simplesmente cancelar a oposição, se necessário. E claro, se você olhar para o governo alemão agora e argumentar que isso é fascista, essa maneira de tentar eliminar a oposição. Então é interessante como eles enxergam através de seu próprio prisma. Mas esse cancelamento da oposição é bastante extremo, especialmente se você observar no contexto do que está acontecendo na França e em outros lugares. Você é professor e ensina essas coisas na universidade. A palavra fascismo vem do latim e tem suas raízes em Roma. O feixe de varas que, amarradas juntas, representavam unidade e força para o Senado e o povo romano, com o machado no centro. Temos esse símbolo no Senado dos Estados Unidos, você sabe, esse antigo símbolo romano que era um símbolo fascista. O fascismo trata de unidade, é isso. E você tem que se perguntar, quem são as pessoas que têm medo da unidade nacional na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha, em todos esses países? Bem, são os chamados globalistas. E qual é a inspiração deles? E é muito difícil dizer qualquer coisa além de marxismo e comunismo, porque o comunismo buscava destruir a identidade nacional, destruir fronteiras e, de certa forma, transformar as pessoas em uma massa amorfa de trabalhadores e consumidores. É basicamente isso. E eu acho que os alemães, certamente desde que perderam a guerra, permitiram-se ser transformados nesse público quieto, quase politicamente neutro, que marchava na direção que os aliados e o governo determinavam porque estavam se desculpando pelo que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que a turnê de desculpas acabou, e deveria acabar. E acredito que, eventualmente, a Alemanha vai se endireitar. Pode não acontecer imediatamente, mas vai acontecer. Então, o que você está descrevendo na Alemanha, que lembra a Alemanha Oriental, com a Stasi espionando, vigiando as pessoas e depois ameaçando-as, acho que isso vai fracassar. E acredito que a alternativa será um movimento nacionalista que vai assumir e dizer agora é a Alemanha em primeiro lugar. Nós temos que pensar em nós mesmos, nossa indústria nacional, nosso desenvolvimento científico e industrial, nossa economia. Tudo isso vai acontecer. É só uma questão de esperar. E eu acho que se há algo, o Sr. Putin é muito paciente e ele entende a verdadeira direção em que as coisas estão caminhando. Um benefício de ter sido comunista em algum momento da vida é que você aprende sobre essa coisa que chamamos de correlação de forças. Bem, correlação de forças está muito a favor da Rússia.
E a correlação de forças, neste momento, favorece a China. Favorece muitos países. Não nos favorece e não favorece a Europa em seu estado de espírito atual. Sim, essa é a parte frustrante aqui, porque cada vez mais pessoas reconhecem que a guerra está perdida, mas ninguém ousa falar em paz. Agora estão falando abertamente sobre a possibilidade de uma guerra com a Rússia, mas para evitar isso, ninguém pega o telefone. É realmente notável. Acho que isso faz parte do problema, ou um dos benefícios de ter tido uma guerra recente, seria que as pessoas teriam um medo saudável da guerra. Agora que essa geração já se foi, não parece que nossa classe política tema muito a guerra. De fato. A ideia de lutar contra a maior potência nuclear do mundo, eles parecem encarar isso com uma facilidade um tanto perturbadora. Mas sobre esse assunto, agora que vemos que os russos já não têm muita esperança de que Trump realmente vá acabar com essa guerra, eles parecem estar intensificando os combates na linha de frente. O que você vê acontecendo no momento? Bem, eu sempre disse que em algum momento o Estado-Maior diria ao presidente Putin que seria útil estar na linha do rio Dnieper, que seria melhor simplesmente ocupar e tomar todo o território até essa linha do rio. É uma barreira natural. Por centenas e centenas de anos, foi a fronteira ocidental da Europa. Kiev, sob a comunidade polaco-lituana, era uma fortaleza do Ocidente. Uma vez que você passava por Kiev, uma vez que cruzava aquele rio, estava lidando com tártaros, mongóis e russos. É isso. Então acho que se eu estivesse no Estado-Maior russo, é isso que eu defenderia. É uma linha de rio defensável. Isso nos dá uma zona de amortecimento, por assim dizer. Estamos em posição de fazer o que for necessário contra a porção ocidental da Ucrânia, se for preciso. Se algo ficou demonstrado nesta guerra é que a capacidade de ataque de precisão, seja com drones, mísseis de cruzeiro ou mísseis balísticos, táticos ou estratégicos, não há nada que eles não possam atingir e destruir. E se você ocupa aquela linha do rio e em algum momento é obrigado a atravessá-la, bem, você já está lá. Em outras palavras, você não está vindo de centenas de quilômetros de distância. Você está bem na margem do rio. Então, se for preciso se posicionar para atravessar, para extinguir qualquer regime nefasto que venha a assumir o poder em Kiev, embora eu não ache que Zelensky vá durar muito mais. E se ele fizer isso, não será substituído por algo pior. Acho que em algum momento haverá um grupo mais conciliador. Mas então você tem esse benefício. Agora a única coisa que ele ainda pode fazer e não fez é cruzar o rio e atacar do norte descendo para Odessa. Odessa historicamente era russa, nunca ucraniana. E se ele fizesse isso, isso estrangularia a Ucrânia. Ela não teria saída e teria dificuldade para exportar grãos e outros produtos do oeste da Ucrânia para outros países. Isso não significa que os russos poderiam cortá-los completamente, mas certamente os colocaria em posição de fazê-lo. E pode ser que os russos decidam fazer isso como uma questão de autodefesa. Eu não sei. Só acho que a melhor coisa que podemos fazer é sair, mas não tenho nenhum apoio para isso aqui em Washington. Todo mundo em Washington, com pouquíssimas exceções, quer lutar até que todo ucraniano esteja morto e tudo esteja destruído. E o oeste da Ucrânia pode acabar ficando parecido com vastas áreas do leste da Ucrânia. Acho isso catastrófico, mas não há muito pensamento informado sobre essas questões em Washington. Há muito narcisismo, no sentido de que nossa política nacional está hipotecada à vaidade, de que não podemos aceitar nada que não, entre aspas, imponhamos. O presidente Trump não pode fazer nada que não reflita nele como um grande homem, um vencedor, um conquistador. Então, a ideia de que ele poderia simplesmente dizer que isso foi um erro e que está indo embora é inaceitável para eles. E a parte triste, como você sabe, é que quando chegou o fim do Vietnã,
Foi exatamente isso que fizemos. Simplesmente fomos embora. O que aconteceu no Iraque em 2011 foi que a última coluna militar dos Estados Unidos saiu do Iraque no meio da noite. E saíram sem avisar, porque sempre que avisavam alguém no Iraque, estamos indo embora. Assim que começavam a sair, eram atacados. Eles não saíam durante o dia porque seriam atacados. Então, essencialmente, deixamos o Iraque naquele momento, eu diria, tendo sido derrotados. E depois a mesma coisa aconteceu no Afeganistão. Só que a saída foi um exercício de incompetência e imbecilidade. Todo erro que você poderia cometer, tudo que viola qualquer bom senso do ponto de vista militar, foi ignorado. Então, quantas vezes você precisa falhar? Olhe para a Líbia. O que fizemos na Líbia? Bem, a Líbia se dividiu em duas. Você tem basicamente a Líbia Oriental, que é aliada do Egito, e a Líbia Ocidental, que aparentemente é turca e influenciada por nós. E estamos mantendo essa situação instável, o que é um desastre. Eu diria apenas que o que deveríamos fazer é algo que o presidente Trump costumava falar, mas agora aparentemente não quer mais, que é nos desvincular de todos esses compromissos militares no exterior. Sair disso, porque onde quer que tenhamos estado por muito tempo, foi um desastre. Não funciona. Então, a questão é que se ele tivesse simplesmente cortado as perdas imediatamente, isso não teria sido colocado na conta dele. Mas agora que ele manteve essa guerra em andamento, acho que ele tem motivos para temer que quando tudo isso desabar, como aconteceu no Afeganistão, ele será responsabilizado. Mas parece que é isso que está acontecendo. Porque saiu um artigo recentemente, não lembro se foi na Forbes ou no Washington Post, em que argumentavam que os russos estão produzindo muito equipamento militar pesado, tanques e tudo mais, mas muito pouco disso está sendo enviado para a linha de frente. Em vez disso, eles estão formando uma força enorme e poderosa na retaguarda. O que você acha que está acontecendo? O que você acha que os russos estão planejando? Eles estão preparando uma grande ofensiva. Se for esse o caso, o que Trump vai fazer se perder a guerra, que agora é efetivamente a guerra de Trump? Bem, você está me perguntando o que o Trump vai fazer, e eu não acho que o Trump tenha muito que possa fazer. Quero dizer, o quê? Anunciar mais sanções? Isso é ridículo. Já sancionamos 34, 35 países. Estamos em uma guerra comercial com pelo menos 90 países. Não há nada que ele possa fazer, certamente não militarmente. Acho que os russos sempre ficaram cautelosos com o que poderia acontecer com a OTAN, especialmente se dessemos sinal verde para tropas entrarem na Ucrânia ou algo assim. E por isso eles sempre mantiveram uma forte reserva para lidar com essa possibilidade. Acho que é isso que estão fazendo agora. E lembre-se, esse homem Putin conhece a história da região. Ele não quer o controle da Ucrânia Ocidental. Ele sabe que, especialmente quanto mais a oeste você vai na Ucrânia, mais nitidamente não russas são as pessoas, sua cultura, sua língua e assim por diante. Ele não quer ter nada a ver com isso. Você conhece Alexander Solzhenitsyn? Uma das coisas que ele defendia na Rússia era se divorciar, se desfazer de todos esses povos estrangeiros que você governa. Sabe, o Império Czarista acabou, esqueça, era disfuncional. Em outras palavras, deveríamos tentar focar em russos governando russos e mais ninguém. Eles conseguiram isso em grande parte. Acho que certamente é uma solução de 80%. E tenho certeza de que ele sente o mesmo em relação à Ucrânia. Porque, embora Alexander Solzhenitsyn dissesse que os ucranianos são cristãos ortodoxos, eslavos como nós, ele conhece o suficiente sobre a Ucrânia para saber que o Oeste não é assim. O que antes era chamado de Galícia e Rutênia no antigo Império Austríaco, essas pessoas definitivamente não são russas e nunca serão russas. E ele não quer forçar isso. Então acho que ele entende muito bem essa dinâmica. Ele também é um homem paciente. Acho que ele vai continuar exercendo paciência. A paciência tem dado resultado para ele. Ele sofreu muito poucas baixas em comparação com seus predecessores. Nunca vi, olhando para a história russa,
Nenhum líder russo tão preocupado com a perda de vidas russas em uma guerra quanto ele. E isso não é uma fraqueza. Sabe, você ouve todos aqueles generais aposentados que vêm nos dizendo há anos: a Ucrânia está vencendo e os russos estão perdendo. Eles dizem que é porque a Rússia é fraca. A Rússia não está cruzando o Dnieper porque não consegue. Bem, isso não é verdade. E eu acho que vamos ver várias coisas acontecerem nos próximos 1 ou 2 meses, e eu não ficaria surpreso se todo o cenário mudasse de repente. Não acho que o Zelensky vá sobreviver a isso. E ao contrário do que muita gente pensa, a opinião pública, no geral, na Ucrânia quer o fim da guerra. As pessoas que mais sofrem já disseram: já tivemos o suficiente, mas não têm permissão para influenciar nada. E isso, claro, é porque a polícia secreta ucraniana pode aparecer, e você também pode acabar com uma bala na cabeça. Talvez você acabe sendo enviado para a linha de frente para morrer lá. Então isso vai acabar eventualmente, mas não será por algo que façamos para encerrar. Bem, como você acha que o governo de Zelensky vai acabar? Você acha que os russos vão tirá-lo do poder? Os americanos vão querer que ele saia? Os nacionalistas? Os militares? Sim. Em outros tempos, acho que o Ocidente teria dito: já chega. Acho que pessoas mais sensatas nos anos 60, 50 ou 70 teriam intervindo rapidamente, logo após o início da intervenção em fevereiro de 2022, e teriam dito: sabe, precisamos acabar com isso. Quanto mais você esperar, mais território vai perder, pior vai ficar. Assine o papel e cale a boca. Acho que isso teria acontecido. Mas hoje não somos liderados por esse tipo de gente. Essas pessoas eram extremamente pragmáticas. Veja o Eisenhower e seu apoio à neutralidade austríaca. Como presidente, ele disse: isso é maravilhoso. Os russos querem se retirar? Ótimo. Ele disse, aliás, por que não tornamos mais países neutros? Porque nós, americanos, não temos poder militar para defender todo mundo. E naquela época, a OTAN tinha metade do tamanho ou menos do que tem hoje. Bem, esse pode ser um dos desdobramentos dessa guerra, porque, novamente, ela é sempre apresentada como uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas, na verdade, é uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia, o que pessoas desde Marco Rubio até Boris Johnson agora estão reconhecendo. Mas à medida que a OTAN é derrotada na Ucrânia, quais você acha que seriam as ramificações mais amplas? Seria a mudança do papel da OTAN. Os Estados Unidos teriam incentivo para reduzir sua presença na Europa. Novamente, não consigo ver os Estados, neste momento, pressionando para que os países sejam neutros a ponto de terem menos influência. Por outro lado, eles não terão a influência, mas querem colocar tropas em outros lugares. O que realmente pode acontecer aqui? Eu disse desde o início que a OTAN não sobreviveria a esta guerra. Quando essa guerra terminar, acho que a OTAN vai acabar. Estamos claramente numa posição econômica muito frágil. Queremos sair. Deveríamos ter saído da Europa em grande parte em meados da década de 1990. Na época havia pessoas no Senado, assim como em capitais europeias, que procuravam desesperadamente uma razão para justificar a OTAN e nos manter presos à Europa. Eles acharam que tinham encontrado essa razão nos Balcãs. E desde então temos lutado com esse tipo de aventura estúpida. Lembre-se, a arrogância e o erro de cálculo também desempenham um grande papel em tudo isso. Todo mundo errou nos cálculos sobre a Rússia. Todo mundo errou nos cálculos sobre nós mesmos. Mas a arrogância permanece. Ninguém quer admitir que algo mudou no mundo. É simples assim. Ainda nos vemos como o centro do universo. Isso é absurdo. É onde estamos. E não há nada que impeça a Rússia, a menos que se queira usar uma arma nuclear, de resolver a guerra em seus próprios termos. E ninguém quer arriscar o uso de uma arma nuclear. Certamente ninguém sensato em Washington, e não conheço ninguém em Moscou que queira fazer isso. Então acho que a OTAN vai simplesmente colapsar. Você sabe, Henry James disse,
Vacas sagradas nunca são abatidas, elas simplesmente desaparecem. Acho que é isso que vai acontecer com a OTAN. Vamos acordar e ela terá desaparecido de fato. Também não acho que a UE vá sobreviver. E lembre-se, você é europeu. A forma como o mundo é visto de Oslo é muito diferente de como é visto de Roma, Madrid ou Atenas. E tentar manter esse conglomerado unido é simplesmente uma expectativa irrealista. É antinatural. É exclusivamente um produto da Guerra Fria. Bem, sobre o tema de países enxergando o mundo de maneiras diferentes, e também no contexto das celebrações de 9 de maio, vejo que a derrota do fascismo é usada de formas distintas. Na Europa, é claro, constantemente apresentamos Putin como o novo Hitler. Mas na Rússia, evidentemente, eles associam a guerra atual, a guerra por procuração com a OTAN, também à Segunda Guerra Mundial, em termos de combate ao fascismo e, claro, dessas grandes forças ocidentais, já que não foi apenas a Alemanha que invadiu a União Soviética. Mas mais recentemente também, vimos os chineses fazendo um comentário. Xi Jinping fez um comentário que apareceu no Financial Times, em que ele comparou as ações dos Estados Unidos no sistema internacional aos exércitos de Hitler. Como você vê isso? Isso não é uma enorme escalada na retórica? Você vê uma possível aliança militar entre chineses e russos? Ou eles são avessos a isso? O que você acha que esses comentários estão tentando alcançar ou legitimar? Ou é apenas muita bravata e demonização? Bem, a nostalgia nazista na Ucrânia é real. A história da Ucrânia é muito complexa. Milhões de ucranianos foram assassinados entre 1929 e 1932 sob Stalin, sob o comunismo, e os oficiais da NKVD que realizaram isso foram às prisões recrutar pessoas para ajudá-los. Os ucranianos não esqueceram disso, e isso foi possivelmente uma perda de vidas maior do que vimos no Holocausto com os judeus. Essas regiões têm histórias longas, memórias longas. Então, os russos olham para isso, veem nostalgia nazista e símbolos nazistas e ficam horrorizados. Para muitos ucranianos, e sejamos francos, para a maioria das pessoas na Europa Oriental, em qualquer dia, se tivessem que escolher entre nazismo e comunismo, eles não escolheriam o comunismo. Mas isso não faz parte da narrativa no Oriente. Não é a narrativa no Ocidente. É realmente bastante interessante. Esse é outro assunto. Mas no fim das contas, se você está tentando se legitimar, é um alvo fácil dizer, bem, eles são como nazistas. A verdade é que se somos parecidos com alguém, somos parecidos com o Império Britânico. E se você é chinês, está preocupado com o Mar do Sul da China, porque uma das coisas que colocou a China em uma posição estratégica muito difícil foi a Marinha Real, que agiu livremente no Mar do Sul da China e tornou impossível para os chineses vencerem as guerras do ópio. Lembre-se, os britânicos entraram diretamente, subiram os rios, bombardearam os fortes e obrigaram os chineses a permitir a importação e exportação de ópio. Um impacto terrível sobre a população e as pessoas que viviam lá. Os chineses veem o cristianismo de forma diferente. Eles tiveram um homem nas décadas de 1830 e 1840 que se declarou a reencarnação de Jesus Cristo e liderou uma guerra civil que levou mais de 20 anos para ser finalmente contida e matou milhões e milhões de chineses. Os chineses têm uma visão muito diferente do cristianismo do que a que entendemos. Nós nem nos damos ao trabalho de aprender algo sobre isso. Eu simplesmente acho que Taiwan foi o porta-aviões insubmergível durante a Segunda Guerra Mundial para o Japão imperial. A China não permitirá que nenhuma potência estrangeira domine Taiwan e a use novamente contra a China. É simples assim. Precisamos entender isso e parar de falar sobre Taiwan. Acho que todas essas alusões ao passado são feitas por motivos que têm raízes domésticas na Rússia, na China e em outros lugares, assim como nós as usamos. Eu diria que não daria muita atenção a elas.
mas olharia para os resultados. E neste momento, acredito que Rússia e China juntas, juntamente com a crescente coalizão dos BRICS, são pessoas que disseram: já tivemos o suficiente de vocês, Estados Unidos, e de seus parceiros no Ocidente. E o que me chama a atenção é que, na maioria das vezes, se você não gosta de nós, os outros de quem eles não gostam são os britânicos e os franceses. Provavelmente até certo ponto os belgas e talvez os holandeses. Essas são as potências coloniais. Os alemães chegaram nisso muito tarde e nunca houve muito entusiasmo por isso na Alemanha. O resto da Europa não estava envolvido nesse tipo de coisa. Então não dá para generalizar de um jeito ou de outro. Mas, no que nos diz respeito, estamos realmente nos intrometendo em todo lugar do mundo do mesmo jeito que os britânicos faziam. Eles se intrometiam. Eles se intrometiam no continente. Eles se intrometiam na África. Eles se intrometiam na Ásia. Eles se intrometiam na Índia. Isso não é algo bom do ponto de vista de todas as pessoas que vivem nessas áreas. E é do nosso maior interesse não nos intrometermos. Mas nós construímos um sistema, construímos estruturas nesse país para apoiar e sustentar a intromissão, para projetar a intromissão, para mexer nas sociedades dos outros. Todos nós esperávamos que o presidente Trump enfrentasse isso. Bem, ficamos felizes quando o National Endowment for Education, ou não, National Endowment for Democracy, e então, ai meu Deus, minha cabeça não está funcionando direito. As várias agências mundiais, me ajude, não consigo lembrar o maldito acrônimo disso. Mas o Elon Musk investigou essas coisas e descobriu uma fraude enorme. Graças a Deus pelo Elon Musk, porque essa fraude era real. E o National Endowment for Democracy era mais uma fachada da CIA tentando desestabilizar os países dos outros em nome da democracia. Todo esse tipo de coisa precisa acabar. E acho que Donald Trump tomou algumas medidas muito boas nessa direção. Mas ele ainda está lidando com as agências de inteligência, especialmente a CIA. E a CIA ainda é uma organização fora de controle. E acho que ele precisa entender isso. Novamente, o presidente Trump tem boas intenções, mas ele precisa focar aqui no país, não no exterior. Ele precisa desmantelar as redes de interferência, as estruturas imperiais. Isso precisa acabar. Mas ele realmente precisa focar aqui e entender com o que está lidando dentro do próprio governo. Acho que ele tem alguma noção disso, mas não tanto quanto precisa, e realmente precisa se concentrar nisso. Mas, de novo, ele está cercado de pessoas que lhe dizem coisas diferentes, e infelizmente ele é facilmente influenciado por muita gente errada. Sim, só uma resposta bem rápida, já que estamos ficando sem tempo. Como você vê agora a possibilidade de realmente alcançar uma paz para acabar com isso, para acabar com a guerra por procuração na Ucrânia? Você acha que já é tarde demais? Isso será decidido no campo de batalha ou porque viu J.D. Vance dizendo que os russos pedem demais. Mas, novamente, de forma pragmática, são os russos que estão com as cartas na mão. Se os americanos quiserem pressionar alguém, seria mais fácil pressionar os europeus e os ucranianos. Você vê algum caminho para a paz, ou isso simplesmente vai... Bem, existe um caminho para a paz, mas não vai passar por Washington. E J.D. Vance não entende a região nem sua história, então não sei por que ele disse isso. Os russos nunca pediram muito, mas quanto mais tempo passa e mais sangue é derramado, mais motivos os russos têm para exigir mais território como forma de se protegerem. Essas conversas que acontecem nos Estados Unidos são simplesmente desinformadas. Não há um entendimento profundo de nada disso. Esse é o problema. Não sei como resolver isso. Não temos um núcleo de diplomatas profissionais que passaram a vida aprendendo outros idiomas, vivendo em outros países e entendendo todas essas dinâmicas. O que fizemos foi criar um núcleo de intrometidos que acham que têm o direito divino de lutar por alguma noção de democracia,
o que é um completo absurdo. E isso causou enormes problemas. Você pensaria que o desastre de 10 anos no Vietnã teria nos feito cair na real, mas aparentemente não foi o caso. É uma indústria auto-perpetuante nesta cidade, em Washington, D.C. Então acho que isso vai acabar, mas vai acabar nos termos da Rússia. Não teremos muito a ver com isso. Mas os russos, novamente, o Sr. Putin não é um homem estúpido. Ele sabe que, inevitavelmente, para que haja uma solução que funcione, ele vai precisar que outros países que fazem fronteira com a Rússia participem. Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia. Em algum momento, eles terão que ser incluídos e concordar com qualquer solução que for alcançada. E acho que ele entende isso. A questão maior para nós agora é claramente o que está acontecendo no Oriente Médio. E acredito que o presidente Trump quer evitar uma guerra com o Irã, não tenho dúvidas disso. Mas será que ele consegue? Porque o Sr. Netanyahu está desesperadamente interessado em uma guerra. Ele vê este como o momento certo e a oportunidade certa, porque tem controle da Câmara e do Senado nos Estados Unidos e controla grande parte da política nacional. O fato de Donald Trump e ele não se gostarem não importa muito. Ninguém gosta do Netanyahu. Ele é um sociopata arrogante. Mas os bilionários que constituem a espinha dorsal do AIPAC, o Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, têm um poder enorme sobre a Casa Branca e o presidente Trump. Então, deixe-me dizer, sabe, o que mais me preocupa não é que começaremos uma guerra com o Irã, mas que talvez o Sr. Netanyahu avance rapidamente em Gaza para massacrar o restante da população e o presidente Sisi, no Egito, diga não podemos tolerar isso. E envie o exército egípcio. Ele provavelmente será apoiado por danianos. Então veremos a essa guerra se espalhar. O Irã já disse que apoiará o Egito. O que farão os sauditas e os Emirados? Eles não vão concordar com o assassinato em massa do povo em Gaza. Então a verdadeira questão nesse ponto é, o que os turcos vão fazer? Erdogan tentou agradar os dois lados, mas quando isso começar contra o Egito, se acontecer, como eu acho que vai acontecer, e os israelenses então entrarem em guerra com o Egito, acho que será impossível para os turcos ficarem de fora. Acho que é aí que começa a guerra regional. Agora, a outra possibilidade é o Sr. Netanyahu decidir simplesmente atacar o Irã. Ponto final. Isso vai iniciar uma guerra regional. Mas o Sr. Netanyahu está bastante confiante, e provavelmente tem razão em estar confiante, de que seja o que for que ele faça, nós vamos apoiá-lo. Esse é o problema. Acabei de voltar do Irã esta manhã. Adoraria conversar com você sobre o que está acontecendo lá, mas acho que teremos que deixar para outro dia. Mais uma vez, obrigado, Coronel McGregor. Fascinante.